Você já olhou nos olhos de um bebê e sentiu, por um breve segundo, que ele estava lendo a sua alma? Existe uma crença antiga, quase um dogma enraizado na nossa cultura, de que os primeiros 12 meses de vida de um ser humano são um borrão de inocência. Um período onde o cérebro apenas absorve luz e som, sem qualquer capacidade de julgamento ou entendimento complexo. Dizem que eles são folhas em branco, seres puramente reativos, incapazes de compreender o mundo além do próprio conforto imediato. É um mito reconfortante, talvez porque nos faça sentir que somos nós, os adultos, os únicos detentores da realidade. Mas e se eu dissesse que essa visão é um erro fundamental, um equívoco que negligencia a inteligência latente que você mesmo já possuiu um dia? Antes de mergulharmos nos segredos dessa mente em formação, quero convidar você a se inscrever no canal Renova, onde buscamos constantemente desconstruir as travas mentais que nos impedem de enxergar a verdade sobre nossa própria capacidade de transformação e aprendizado. O primeiro mito que precisamos desmantelar é a ideia de que bebês não possuem um senso moral rudimentar. Durante muito tempo, acreditou-se que a noção de justiça e bondade era puramente um aprendizado social, algo que impomos às crianças à medida que crescem. No entanto, estudos conduzidos em laboratórios de cognição infantil revelaram algo surpreendente. Quando expostos a teatros de fantoches onde um personagem ajuda outro e um terceiro atrapalha, bebês com menos de 1 ano demonstram uma preferência clara pelo colaborador. Eles não apenas observam, eles julgam. Eles possuem uma bússola inata que identifica o altruísmo antes mesmo de aprenderem a falar a palavra bondade. Essa é a primeira revelação. A capacidade de avaliar intenções não é algo que adquirimos. É algo que trazemos conosco, uma estrutura básica de sobrevivência social que muitas vezes sufocamos com nossos preconceitos adultos. Em segundo lugar, existe a crença de que um bebê não entende a permanência dos objetos fora do seu campo de visão. A ideia de que o que não é visto não existe seria a lei absoluta da mente infantil. Mas a neurociência moderna mostrou que, muito antes de completarem 1 ano, os bebês são capazes de realizar deduções lógicas sobre o que está escondido. Eles rastreiam a trajetória de um objeto e, quando esse objeto desaparece atrás de uma barreira, eles não apenas esperam que ele reapareça, eles ficam genuinamente surpresos quando ele não surge onde deveria. Isso não é apenas memória, é a capacidade de realizar inferências causais. Se a sua vida hoje parece estagnada, talvez seja porque você parou de exercitar essa curiosidade lógica básica, aceitando a ausência de resultados em vez de questionar a lógica do caminho que está percorrendo. Terceiro, precisamos falar sobre a compreensão da linguagem. O mito comum é que, até falar as primeiras palavras, o bebê é apenas um receptor passivo de ruídos. A verdade, porém, é que eles são linguistas natos. Eles não apenas reconhecem os sons da língua materna, como distinguem fonemas de idiomas que nunca ouviram antes. Eles estão mapeando estatisticamente as frequências da fala humana. Antes de emitirem um único som estruturado, eles já compreenderam a estrutura gramatical básica e a entonação emocional do que lhes é dito. O bloqueio mental que muitos de nós enfrentamos ao tentar aprender algo novo, ou ao tentar mudar um hábito, muitas vezes nasce desse esquecimento. Nós subestimamos nossa capacidade natural de decodificar o complexo. O quarto ponto é a percepção do esforço alheio. Bebês observam o empenho. Quando veem um adulto tentando alcançar um objetivo e falhando, eles não olham apenas para o resultado. Eles analisam o esforço. Eles demonstram uma frustração empática ao ver alguém falhando em uma tarefa simples e, mais importante, respondem positivamente quando percebem a determinação. Eles entendem que o processo é tão importante quanto o desfecho. Nós, adultos, perdemos essa visão. Focamos obsessivamente no sucesso final e ignoramos que a nossa própria disciplina é a única variável que realmente podemos controlar. Em quinto lugar, a questão da expectativa de resultados. Você já percebeu como um bebê reage quando uma rotina é quebrada?
não é apenas choro por capricho. É uma resposta à violação de uma expectativa lógica. Eles desenvolvem modelos mentais do mundo. Se algo deveria acontecer e não acontece, eles protestam. Essa é a base do pensamento científico, a formulação de uma hipótese e a observação do resultado. A autossabotagem em adultos muitas vezes é o resultado de termos desistido de criar essas hipóteses, vivendo em um estado de resignação automática. Recuperar a vontade de confrontar o que não faz sentido é recuperar a clareza mental que tínhamos quando começamos a entender o mundo. O sexto fato é a compreensão da gravidade das leis físicas. Pode soar estranho, mas bebês exibem uma compreensão intuitiva de física que desafia a nossa noção de que eles não entendem nada sobre o mundo. Eles esperam que os objetos caiam, que coisas sólidas não atravessem outras, e se espantam genuinamente quando as leis da física são violadas em experimentos. Eles possuem um modelo interno de um mundo estável. Quando você se sente mentalmente cansado e sobrecarregado, é comum que sua percepção de realidade se torne caótica, como se as regras tivessem parado de funcionar. Relembrar que a realidade possui uma estrutura lógica e previsível é o primeiro passo para retomar o controle. Por fim, o sétimo ponto que desmente o mito da falta de discernimento é o reconhecimento de estados emocionais. Bebês são leitores de microexpressões faciais. Eles notam a diferença entre um sorriso genuíno e um sorriso forçado. Eles sentem quando a pessoa que os carrega está ansiosa, triste ou segura. Eles não estão presos em si mesmos. Eles são espelhos da nossa própria bagagem emocional. Se você vive bloqueado, saiba que aqueles ao seu redor sentem essa vibração. A sua autossabotagem é uma energia que transborda. O bebê entende a sua verdade antes mesmo de você ser capaz de relar em palavras. Agora, por que tudo isso importa para você, aqui e agora? Porque ao desmentir esses mitos sobre os bebês, nós desmentimos também os mitos sobre nós mesmos. Você não é um ser travado por natureza. Você não é incapaz de aprender, de sentir ou de mudar. Você apenas se esqueceu da agudeza mental que um dia você possuiu. A jornada de reconstrução pessoal não é sobre adquirir novas habilidades mágicas, mas sobre remover as camadas de desilusão e de passividade que acumulamos ao longo dos anos. A ciência nos mostra que a capacidade de analisar, julgar, inferir e sentir estava lá desde o primeiro dia. Ela nunca foi embora. Ela apenas ficou entorpecida pela rotina e pela aceitação de mentiras que nos contaram sobre quem somos. Verificar informações, questionar crenças estabelecidas e buscar a verdade por trás do senso comum não é apenas um exercício intelectual. É um mecanismo de sobrevivência psicológica. Toda vez que você aceita um mito sobre a sua própria limitação, você dá um passo atrás na sua evolução pessoal. O Renova é um espaço criado justamente para isso, para que você possa parar. Respirar e confrontar a sua dor e a sua sabotagem com a clareza de quem sabe que ainda há muito potencial a ser explorado. O que você fará amanhã para romper com o mito de que você não pode mudar? A resposta não está em novas teorias complexas, mas na retomada daquela capacidade fundamental de observar o mundo e a si mesmo com a honestidade bruta de quem está descobrindo a vida pela primeira vez. Se este vídeo gerou uma faísca de consciência, se ele ajudou você a enxergar que a sua estagnação não é um estado permanente, mas um desvio de rota, então você precisa se comprometer com a sua mudança. Não permita que o conteúdo de hoje seja apenas mais um ruído na sua rotina. Transforme essa reflexão em ação prática. Tome as rédeas da sua mente, questione o que você aceita como verdade sobre a sua capacidade e, acima de tudo, decida hoje que você não vai mais se sabotar baseando-se em crenças falsas sobre o seu próprio potencial. Inscreva-se agora no canal Renova, ative as notificações e faça parte dessa comunidade de reconstrução real. A sua jornada de volta à clareza e ao controle começa quando você decide, conscientemente, parar de acreditar nos mitos que limitam a sua vida e passa a buscar aquilo que é verdadeiro. O próximo passo depende apenas de você.
O que será que você vai descobrir sobre si mesmo quando parar de se sabotar?